Tudo bom, meus queridos? Então, chegamos aqui ao nosso terceiro episódio aí, né, do nosso podcast. Lembrando para vocês que não tô gravando dessa vez com a câmera, então justamente para disponibilizar em mais uma plataforma, né? Então vai estar aí no nosso Spotify, vai estar no canal Tu Quer Saber Mais, dentro da playlist Pílulas de Agilidade e também vai estar no canal novo, né, que é o nosso Agile Team, no qual vai ser tratado só sobre agilidade. Então é mais um bate-papo para nós, tá? Então, alguns pontos que nós podemos ir conversando. O nosso ponto de hoje é nossa conversa sobre abordagens que mostram que o ágil é realmente mais do que o Scrum. Porque nós estamos agora em 2024, né? Faz bastante tempo a gente só escuta Scrum, Scrum, Scrum para tudo que é lado, escuta sobre agilidade, Agile, a gente escuta sobre os papéis Scrum Master, que até não são todas as pessoas que conhecem esse papel, né? Que é o papel que eu desempenho, né? Mas a gente escuta também muito Agile Coach ou Agilista, né? E assim a gente vai longe, né? Mas é bom lembrar, eu vou citar algumas coisas que nós temos aí no mercado que nós normalmente usamos dentro do Scrum. Por isso que a gente diz que o ágil não é apenas só o Scrum. Muitas empresas, muitos profissionais, tá? Eu gosto de duas pessoas muito do mercado, que é o Caco Mafra, tá? E também o Roberto Brasileiro, tá? Então, acho assim, ó, eu já faço um curso, na verdade, com o Roberto, tá? Já participei de várias meets que a gente brinca até, né? Porque o Caco Mafra sempre traz várias conversas, traz lá no LinkedIn para o pessoal poder acessar e participar e conversar sobre determinados assuntos, né? O Caco trata mais do Kanban, né? E o Roberto é mais pro lado do Scrum, da agilidade. Mas dentro do Scrum a gente tem um universo gigantesco. Então não é só Scrum. Tanto é que o próprio Scrum, ele deixa aberto, deixa várias lacunas, né? Em vários momentos, justamente para nós termos aquela visão e ir trazendo. O Scrum a gente tem muitas métricas dentro, mas a gente não consegue trazer tudo de uma vez. A gente não faz uma mudança dentro de uma organização de uma hora para outra. Mudanças demoram. Mudanças, elas vão ocorrer se a equipe deixar, se a equipe colaborar também. Então são vários e vários aspectos, né? Mas aqui no nosso caso é conversar um pouquinho mais sobre outras coisas que nós podemos ter no nosso Scrum, né? Por exemplo, Design Thinking, Design Sprint e o Lean Startup, que são abordagens para trabalho conceituais, tá? Que compartilham a mentalidade dos métodos ágeis. Eles são totalmente compatíveis com organizações que desejam desenvolver software de uma maneira ágil. Então, assim, ó, não é só o Scrum, como eu disse para vocês. Então, você tem todo esse movimento, né? E isso fica aqui para vocês pensarem, certo? Vamos começar pelo nosso Design Thinking, né? Porque o Design Thinking, ele é um método para resolver os chamados problemas perversos que a gente fala, né? Ou seja, problemas que são fracamente definidos e são aparentemente difíceis, ou nós temos uma solução que a gente brinca até determinado ponto quase que impossível, tá? Então, a gente tem que pensar numa perspectiva, tá? Vou trazer algumas perspectivas para vocês. Por exemplo, pela perspectiva da engenharia de requisitos, tá? O que o nosso Design Thinking traz? Ele traz a combinação de técnicas de elicitação e validação. Por quê? Porque o Design Thinking, o centro deste método está quem? Está ou estão, né, uma equipe multidisciplinar, certo? Para trabalhar com o problema e representar uma ampla gama do conhecimento que é necessário para resolver o problema. Então, assim, ó, são 3 pontinhos que a gente tem ali dentro dele, né? O primeiro que a gente pensa é isso, que para trabalhar com o Design Thinking, a gente traz uma equipe multidisciplinar. Onde a gente vê muito isso? Eu já fiz o meu curso de Lean Inception, tá? Lá dentro do Lean Inception, que é a concepção que a gente traz para o produto, que é uma técnica do Paulo Caroli que a gente tem pontos de design thinking, né? Porque a gente tem uma equipe multidisciplinar para tentar representar aquele problema, tentar ter um entendimento. Tu junta uma equipe multidisciplinar justamente para conversar e tentar resolver aquele problema, para elaborar o nosso MVP, né? Que é o nosso mínimo produto viável,
que não necessariamente o mínimo produto viável é um software totalmente pronto. O mínimo produto viável, ele pode ser algo, pode ser um, sei lá, um site, uma apresentação que está quase que traz a ideia do produto, traz as funcionalidades principais do produto. Isso é o nosso mínimo produto viável. Não quer dizer que é um produto complexo, não. É a primeira entrega, aquela que traz uma apresentação, como a gente muitas vezes brinca, o nosso primeiro protótipo daquele produto, a ideia inicial, para ela ser lapidada no decorrer das fases, né? Outra coisa no nosso link nós temos, que é um ambiente de trabalho no qual a equipe pode trabalhar nas suas ideias. Isso é muito importante dentro do Inception. Então, dentro do Design Thinking. Então, o que o pessoal traz dentro do Design Thinking? Eu tenho equipes multidisciplinares, no qual posso trabalhar em cima das minhas ideias. E o foco em quê? Em um processo iterativo que consiste em algumas fasezinhas que a gente diz. E essas fases, elas não precisam ser fixadas, elas não precisam ser seguidas à risca, né? Mas a nossa primeira fase que a gente diz que é a fase da empatia, né? Que é o empatizar, que é onde a equipe ela desenvolve empatia para entender as pessoas por trás do problema que tem que ser resolvido. Ou seja, tu tenta entender o problema para trazer a solução, depois definir, que é aquela parte que a gente formula, reformula com a equipe o problema para obter um entendimento compartilhado sobre o detalhe daquele problema e sobre o que nós precisamos resolver. Depois a fase de idealizar, né, que é a nossa parte muito importante de ideação, onde se concentra na geração de ideias. A gente brinca muito nos nossos brainstormings, né? A gente faz brainstorming, a gente usa essas técnicas também, técnicas de discussões, tá? Centradas muitas vezes no problema. Então a gente olha para o problema e vê como funcionalidades, ou vê como uma solução. Ah, beleza, temos aquela solução. Mas para entregar aquela solução, nós temos que criar X funcionalidades. E lembrando, pessoal, isso é o mundo ideal, né? No dia a dia pode ocorrer isso? Sim, pode, mas às vezes não ocorre, certo? E no processo de ideação, a gente não traz só uma ideia, a gente traz várias e várias, a gente traz assim, ó, o máximo possível de ideias para entregar e trazer as soluções para aquele nosso produto, entendendo o problema. Depois a gente tem a parte muito importante, que é o prototipar, né? Que é criar protótipos muito simples. Aqui encaixa, fugindo um pouco do design thinking, né? É falando nosso MVP, né? Que é mínimo produto viável, né? Mas lá no design thinking a gente diz que é um protótipo muito simples, né? Que é para entregar e ser realista, né? O mais barato possível. Por que isso? Então, se nós temos equipe trabalhando, a gente traz um protótipo mais barato possível, o quanto antes, justamente para pôr em prova as nossas soluções. Elas podem ser viáveis ou não viáveis, certo? E por último, testar, né? Que é o quê? É colocar esse protótipo para clientes reais. Mas um ponto bem importante aqui é obter os feedbacks das ideias daquele protótipo. Mas, lembrando, mostrar e não falar. Não é para eu apresentar o protótipo e ficar dizendo, olha, eu tenho que clicar aqui e ali, eu faço assim, eu faço assado, tá? Não é essa a ideia. É só apresentar, tá? Para ele deixar ele fazer o uso. Porque aí nós vamos ter os feedbacks genuínos, né? Ah, eu não sei como que eu vou para a próxima etapa. Eu não sei como que eu seleciono tal coisa. É aí que a gente tem essa questão, né? Dentro do design thinking, que é bem importante para o nosso produto, né? E lembrando, né, que essas fases que eu citei para vocês, como o empatizar, né, que é trazer empatia, entender o problema, né, definir, idealizar, prototipar e testar, não necessariamente elas são restritas a essa ordem. A gente pode ir para uma de volta, vai e volta, né? Então essa sequência, ela não, é que a gente diz que são fases que não definem uma sequência estrita, tá? Então ela não é extremamente fixa. A gente tenta seguir essas fases, mas a gente pode ir e pode voltar. Isso casa muito, muito, muito com o nosso manifesto ágil, né? Porque assim, ó, dentro do manifesto ágil que a gente fala, nós temos o quê? Qual que é o nosso desejo? Que é o nosso quinto princípio ágil, que diz que equipe multidisciplinar e o ambiente de trabalho são elementos centrais do nosso processo. Então, um dos principais objetivos da fase protótipo é o quê? Produzir protótipos bastante simples e baratos, que estão de acordo com a simplicidade
lá do nosso manifesto ágil, que é o quê? Pôr para funcionar, ver ele funcionando, ok? Outra técnica que nós temos no mercado, a gente fala que é o design sprint, tá? O design sprint, ele também, a gente pode fazer essa ligação junto com o Leanception, né? Ele casa muito com isso também, né? Porque ele é um processo de 5 dias para o desenvolvimento de ideias, que são baseadas nos princípios de desenho, prototipagem e teste com os clientes finais. Então, aqui o que nós temos? Levando para a nossa visão de engenharia de requisitos, nós temos que o design sprint é uma combinação de técnicas de elicitação e validação. Porque lembrando que lá na engenharia de requisitos, a gente tem 4 pontos lá que a gente fala, né? Que é elicitar, que a gente faz a elicitação do que a gente deseja, a gente documenta, né? Depois a gente valida e depois a gente gerencia. Então são 4 pontos principais, né, que a gente tem na engenharia de requisitos. E o que a gente traz aqui? Técnicas de elicitação para fazer o levantamento e validação. Porque nós prototipamos muito rápido. A gente traz essa ideia de 5 dias para desenvolver, para montar e entregar, tá? Então, mas lembrando, não juntem tanto com a questão do Scrum, né? Porque o design sprint, sprint é aquele tiro que a gente diz, né? 1 semana, 2, 3, 4 semanas dentro do Scrum. Mas não liguem diretamente com o Scrum, porque ele é uma forma de nós fazermos levantamento e fazer a entrega, ok? Até quando eu era professor, a gente fazia de vez em quando isso, lá para os projetos. Que eu dizia até pro pessoal, vamos lá, ó. Vamos lá em gerência de projetos. Vamos fazer um levantamento, qual que é a ideia de vocês? Então, em 1 semana, a gente fazia esse levantamento. Na verdade, a gente tinha uma aula por semana, né? Mas a gente usava como se fossem 4 semanas, justamente para eles criarem as suas ideias e apresentar algo que era viável e de acordo com o problema qual eles queriam solucionar, ok? Como último ponto, para nós conversarmos aqui, nesse episódio, que está ficando bem longo aí, né? A gente já está alcançando aí nossos 12 minutos, nós temos o Lean Startup, que é do Rise, né? Ele é uma abordagem para desenvolvimento de negócios e gerenciamento de startups, que é muito bem aceita na comunidade ágil. Mas pensando pela perspectiva da engenharia de requisitos, que a gente tem, ele também contém várias ideias que são muito interessantes. Por exemplo, abordagem especial de desenvolvimento de produto e produto mínimo viável, que eu já falei para vocês, o MVP, né? A abordagem de desenvolvimento de produto era também muito chamada de Build, Mastery, Learn, né? Ou seja, construir, medir e aprender, que a gente faz muito isso. Então eu começo a construir, eu estou medindo e eu aprendo, que eu posso modificar, né? Isso vem do nosso Lean Startup. E ela concentra-se principalmente no aprendizado contínuo sobre a necessidade do cliente. Então, a gente começa a construir, a gente mede, a gente aprende, a gente modifica, e assim a gente vai indo, tá? Mas ela também está muito, muito ligada dentro dela com o nosso produto mínimo viável, né? O nosso MVP, né? Que é tão conhecido no mercado, né? Então a gente diz assim, ó, que uma versão do novo produto que permite à equipe coletar o máximo de aprendizado validado sobre clientes e com o mínimo de esforço. Ou seja, o que é o nosso MVP? É entregar, tá, funcionalidades que estão ligadas à solução do problema, mas de uma forma rápida, tá? Justamente gastando o mínimo possível com o menor esforço, apresentando para poder o quê? Medir e aprender sobre ele. E aí a gente entra naquela discussão, né? Vamos modificar, vamos continuar com a ideia, o que a gente vai fazer? Mas também dentro disso a gente tem um outro conceito importante do Lean Startup, né? Que ele é bem pivô, né? Que é uma correção de curso estruturada. Que a gente fala o quê? Que ela é assim, ó, é aquela hipótese fundamentada no produto, com estratégias de crescimento, que está ligada a qual parte, Wagner? A parte de vocês construírem, medirem e aprenderem. Então eu já começo a olhar pensando no crescimento do produto. A gente brinca lá no Leanception, que são nossas ondas, tá? Que eu vou ter o meu protótipo inicial, mas aí eu vou ter ondas consecutivas para protótipo 2, 3, 4, ou alfa, beta, gama, como vocês quiserem, né? Mas isso está muito ligado na questão da engenharia requisito, né? Por quê? Nós fizemos a elicitação lá dos nossos requisitos para trazer. Então, o que a gente traz? A gente traz a validação desses requisitos, nosso MVP, né? Que está muito ligado ao Lean Startup. Ou seja,
A abordagem é que a gente diz, né? Que é chamada de construir, medir e aprender. Eu estou construindo, estou medindo, estou aprendendo. Ou seja, eu estou elicitando, eu desenvolvo e eu valido. Eu estou validando com o meu aprendizado. E aí eu vou para os próximos passos que eu vou ter dentro da minha metodologia, né? Mas vocês viram, né? Eu acho que essa é a nossa conversa, que o Scrum, na verdade que o Agile não é apenas Scrum, faz vocês pensarem de forma diferente. E pensando assim, vocês não precisam só ter o Scrum sem modificação nenhuma, né? Porque às vezes o pessoal fica muito preso a Scrum e diz, não, nós temos nosso sprint lá, que no nosso sprint, a definição da sprint do Scrum é nós temos um incremento, né, no final daquela sprint. Pessoal, tem vezes que a gente não consegue um incremento, né? Tem vezes que a gente, pelo menos, começa a ter uma validação de uma ideia, porque ela vai demorar mais de uma sprint. Tá totalmente errado? Não, não tá, mas é a forma que vocês vão usar o Scrum. E lembrando, cada contexto é um contexto, vocês vão ter equipes diferentes, organizações diferentes, com validações diferentes, com entregas diferentes, e isso entra no nosso dia a dia. Então, meus queridos, eu sei que esse áudio ficou gigantesco aqui, né? Mas aí nós fechamos nosso episódio 3 aqui do nosso papo aí sobre agilidade. Abração e até nosso próximo bate-papo.